Glória a Deus. Maravilha. Bem, a live tinha caído aí devido a uma ligação, mas já estamos retornando aqui novamente para falar acerca desse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que tudo pode fazer por nós, tá? Deus que pode solucionar os teus problemas, pode te ajudar nessa tua adversidade, não importa o tamanho do teu adversário. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos adversidade na nossa vida, mas o importante é como nós nos comportamos diante de uma adversidade. Deus quer nos ajudar neste momento, Deus quer te ajudar nesta hora. O que nós precisamos fazer é nos aproximar de Deus, nos aproximar de Deus com coração contrito, com coração cheio de fé, cheio de confiança. Deus trabalha através da fé. A Bíblia mesmo fala que os antigos alcançaram o testemunho pela fé. Os antigos alcançaram vitória e conquistaram pela fé. Porque a fé, ela remove montanhas. Porque para Deus nada é impossível, meus irmãos. Tudo é possível àquele que crê. E se nós confiamos em Deus, que é o arquiteto do universo, que é o Criador do céu e da terra, que pelo poder da sua palavra, Ele pode fazer um milagre, Ele pode abrir portas, Ele pode trazer restauração, Ele pode libertar, Ele pode transformar, Ele pode quebrar cadeias espirituais, Ele pode te tirar deste cativeiro, Ele pode te levantar deste lamaçal de pecado, Ele pode te dar uma nova esperança, uma nova vida, Ele pode fazer tudo por você, basta apenas você crer, confiar, acreditar nas promessas de Deus e voltar-se para Deus. Deus tem prazer daqueles que se voltam a Ele, daqueles que o buscam com um coração sincero. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então busque a presença de Deus, busque o poder de Deus, busque a unção do céu, busque a presença do Espírito Santo, se deleite na palavra de Deus, ame as sagradas escrituras que nos fazem mais sábios, porque a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Um crente forte, ele é um crente que se alimenta da palavra de Deus. Ele é um crente que entende que a sua alma, ela precisa ser alimentada. A sua alma precisa do conhecimento da verdade. A sua alma, ela precisa se fortalecer em Deus através da sua palavra. O próprio Jesus chegou a dizer lá nos evangelhos de Mateus, capítulo 4, no versículo 4, quando ele foi tentado pelo nosso adversário, que o inimigo se aproximou dele dizendo: olha, se tu és de fato filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. E Jesus disse: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E no livro de Oséias fala, Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste a lei, e o Senhor teu Deus também te rejeitará para que não seja mais sacerdote. Então é importante nós termos o conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, porque através do conhecimento é que nós vamos receber de Deus a revelação da sua vontade para com a nossa vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que quando nós não nos conformamos com o mundo, a Bíblia diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Deus está dizendo que se você buscar a Ele e receber uma renovação da tua mente, Ele vai revelar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a sua vida. E a Bíblia fala lá no livro de Lucas capítulo 9, versículo 23, que se aquele que quer vir após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo adiante. Não é fácil seguir a Jesus, porque seguir a Jesus é renúncia, é abandonar a nossa natureza pecaminosa, é abandonar a nossa vontade e fazer a vontade do Criador. E Deus está chamando os salvos, os eleitos, escolhidos, para fazer a sua vontade, para levar o seu ide, para levar o evangelho da salvação. Nós podemos ver muitas pessoas hoje morrendo sem Jesus,
Por quê? Porque está faltando pessoas para anunciar o verdadeiro evangelho, o evangelho que salva, o evangelho que concede a vida eterna, o evangelho que liberta o homem da prática do pecado. Este evangelho que o Senhor Jesus quer que nós viemos anunciar, o evangelho da porta estreita. A Bíblia diz, meus amados irmãos, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, né? E muitos são os que entram por ela, aleluia. Estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que entram por ele. O caminho da salvação é estreito, é apertado, e a Bíblia está dizendo que são poucos que entram por ele, não são muitos não, são poucos, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Então a Bíblia está deixando bem claro que o caminho da salvação é estreito, mas o caminho da perdição é espaçoso. E a Bíblia ainda diz mais, que há caminho que para o homem parece ser perfeito, parece ser direito, mas o final é caminho de morte. Mas se nós entregarmos nossa vida ao Criador, ao Senhor Jesus, confessando os nossos pecados, vai se cumprir o que está escrito em Romanos capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então, se eu me entrego a Cristo, se eu entrego a minha vontade ao senhorio de Cristo, eu tenho a minha salvação garantida na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele perdoa todos os nossos pecados, escreve o nosso nome lá no céu, no livro da vida, e Ele nos dá a vida eterna, aleluia, para que nós venhamos viver agora segundo o Espírito, realizando e vivendo segundo os frutos do Espírito Santo, que é amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Os 9 frutos do Espírito Santo. Isso manifesta o caráter de Cristo na nossa vida. Nós precisamos ser conhecidos pelos frutos e não pelos dons, porque nós podemos ver na Bíblia Sagrada, lá no livro de Coríntios, que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha os 9 dons do Espírito Santo, mas era uma igreja carnal, era uma igreja que a carnalidade operava na vida daquele povo, na vida daqueles irmãos. E nós devemos desenvolver os frutos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que de fato possamos ser verdadeiramente um salvo em Jesus Cristo. Porque não adianta nós conhecermos a Bíblia, não adianta nós pregarmos a palavra de Deus, não adianta, meus irmãos, nós carregar a Bíblia e ir para a igreja, se nós não temos o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Há muitas pessoas que apenas estão trajando vestido de ovelha, mas no seu interior são como lobos famintos para querer pecar diante de Deus. E nós devemos a cada dia nos revestir da palavra de Deus, praticando os frutos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o agente da santificação, é ele que prepara a igreja. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é a santificação? É separar-se do pecado para viver separado para Deus. Deus quer uma separação nossa do pecado para vivermos separados para Ele. Deus nos escolheu deste mundo de pecado para nós vivermos separados do pecado, para vivermos para fazer a sua vontade. E a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação, que nós devemos viver uma vida separada do pecado para servir a Deus, porque nós somos vasos separados de Deus e nós devemos estar na presença de Deus, levando o ide, que é o evangelho da salvação. A palavra evangelho significa boas novas. É quando nós pegamos as boas novas e apresentamos aos homens as boas novas de salvação, e dizemos que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus transforma. Então essa é a nossa missão que Deus nos designou. Deus nos chamou para este propósito, de anunciar o evangelho da salvação, porque nós podemos ver que Jesus, Ele está voltando. E Ele tem pressa em preparar a sua igreja. Ele tem pressa em preparar você. Posso estar falando nessa tarde com alguém, você está afastado da presença de Deus. Você se desviou, você se afastou do caminho da salvação.
Deus tem um propósito de salvação na tua vida. Deus tem um poder para te restaurar, não importa o que você cometeu, não importa os lugares por onde você passou, não importa, Deus é fiel para perdoar os teus pecados. Deus é fiel para trazer restauração sobre a tua vida. E se você se entregares a Ele, Ele nesta tarde pode trazer um reavivamento sobre a tua vida. Ele pode perdoar todos os teus pecados e reescrever o teu nome lá no céu, no livro da vida. Fique com esta palavra, com esta mensagem para o teu coração, e que o Senhor possa te fortalecer diariamente. Tá? Às vezes as pessoas pensam que servir a Deus é fácil. Não é fácil. Não é fácil, é uma luta diária. É uma luta todos os dias. E a maior luta do cristão é aqui, ó, na mente. Aqui é um campo de batalha. E é por isso que nós devemos fortalecer a nossa mente com as coisas espirituais. Se você está em casa ou no trabalho, não importa, né? Tenha uma sintonia com Deus. Se você está em casa, ouça louvores de adoração, coloque hinos espirituais para atrair a presença de Deus para perto de você, né? Separe tempo para ler a Bíblia, a palavra de Deus. Você é uma pessoa que nunca mais pegou na Bíblia a palavra de Deus para examinar as Escrituras. A Bíblia é fiel quando ela diz lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque achais ter nela vida, e são elas que testificam de mim. Então examinai, você investir tempo em analisar a palavra de Deus. Você vai aprender os ensinamentos de Deus sobre a tua vida. Leia Mateus 5, que fala acerca das bem-aventuranças. Lá vai falar sobre os bem-aventurados, os felizes, os amados de Deus. Então entregue a sua vida ao Senhor. Deixa Deus trabalhar dentro do teu coração. Deixa Deus trabalhar na tua alma. Tua alma que é a sede da razão, a sede da vontade, a sede das emoções. Você está aí triste, angustiado, porque alguma coisa te atingiu. Mas Deus nesta tarde, Ele quer fortalecer você. Deus nesta tarde está falando com você porque Ele tem um propósito grande na tua vida. Ele te levou ao deserto porque Ele quer te ensinar o caminho correto. Ele quer fazer com que você cresça na presença dEle, porque Ele tem ciúme de você. Glória a Deus. Deixa a graça do Senhor crescer na tua vida nessa tarde. Ame a presença de Deus. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Tá? Ame a presença do Espírito Santo. Ame a palavra do Senhor. O salmista Davi disse dessa forma: ó, quão amo a tua lei, é a minha meditação de noite e de dia. Ame a palavra de Deus, volte a amar a palavra, volte a buscar a Deus pela palavra. Há muitas pessoas que são do fogo, eu não sou contra não, mas eu sou da palavra. Nós temos que ser da palavra, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que cura o homem, é a palavra que limpa, porque a palavra é representada como a água, ela vai limpando o coração. Jesus chegou a dizer lá no livro de João, capítulo 15, versículo 3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Deixe a palavra de Deus purificar o teu coração, tirar todo esse ressentimento, essa mágoa, essa ofensa, tirar todo sentimento nocivo que tem dentro de você. Deixe a palavra de Deus trabalhar na sua vida, pois a palavra de Deus vai te dar estrutura espiritual. Deus te abençoe. Tá? Deus abençoe você. Amanhã nós vamos estar ali na igreja do meu amigo pastor Francisco, a congregação do Petrópolis, o ministério Deus de Jacó. E vai ser bênção de Deus. Desde já eu quero convidar você para estar lá conosco, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem preparado para você, tá? Ali próximo à Igreja Assembleia de Deus, por detrás, tá? Se você não sabe o endereço, você pode mandar, tá, uma mensagem para mim no meu message, tá? Que a gente vai dando as coordenadas aí para que todos os irmãos possam estar ali ouvindo a palavra de Deus. Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Deus possa te dar uma excelente tarde,
Deus possa guardar você, proteger, livrar de todo o laço do adversário. Tá? Vamos ficando por aqui nesse momento. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Um grande abraço para todos vocês.